porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Tu o disseste. Anos antes desta ceia da Páscoa, Jesus, ele passou a noite inteirinha em oração para escolher os seus 12 discípulos. Não foi aleatório. Ele passou a noite toda em oração. Capítulo 6 de Lucas, versículo 12 e 13, vai falar disso. Pode projetar para mim, por favor, Marcela, Lucas 6, 12 e 13. Ele vai falar que ele passou a noite inteirinha em oração para escolher os seus 12. Mas é interessante que Jesus, ele olha para aquele homem chamado Judas e o escolhe, como diz o capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 71. Lucas 6,12 fala: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha o 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Dentre esses 12, olha João capítulo 6, versículo 71. Ele escolhe o Judas. E é interessante que esse Judas, também denominado Iscariotes, ele é filho de Simão. E este é o que traiu Jesus. Simão, o pai de Judas, ele criou Judas, por isso provavelmente o nome Iscariotes, por causa de Quiriote, uma região da Judéia, perto do monte Hebron, ali na Judéia, ao sul. Não é por causa de Sicário, mas é por causa de Quiriote, o lugar onde ele foi criado, onde ele nasceu e foi criado. Simão, ele ao escolher o nome Judas, ele escolheu um nome diferente de um brasileiro escolhendo o nome. O brasileiro, quando a mulher sabe que está grávida, ela já pensa em 2 nomes. Um de menino, uma de menina, né? E Robson, Renata, e fechou. Achou bonito e está beleza. O judeu não. O judeu carrega no nome toda uma expectativa do que esse menino deveria ser ou deixar de ser. Judas significa abençoado. Judas significa louvado ou louvável. Então, este menino, ele não carrega apenas um nome comum, porque o nome Judas, assim como Simão, é um nome comum ali naquela região. Mas ele leva a expectativa do pai, Simão, por aquilo que este menino deveria ser. E este menino, ele é criado na Judéia, no lugar mais rico de Israel, no lugar mais intelectualizado em Israel, diferente dos outros 11 discípulos. Os outros 11 discípulos foram escolhidos por Jesus na Galileia, na região da Galileia, que é ao norte de Israel. Judas é o único da região da Judéia, ao sul, onde a capital é Jerusalém, a capital da nação toda, perto ali. Jesus, ele nasceu em Belém, que fica na região da Judéia, mas foi criado e educado em Nazaré, na região da Galileia, ao norte. Então Jesus, ele é simples, como simples são os outros 11. Praticamente a mesma formação, criado naquele contexto agropastoril, criado com homens do campo. Então os 11 discípulos de Jesus são iletrados, alguns semi-analfabetos, para não dizer até analfabetos. Aprenderam a ler e escrever já na fase adulta. Judas, ele tem uma instrução muito mais adequada, muito mais sofisticada, e por isso ele é escolhido como o tesoureiro do grupo. Judas, olha João capítulo 12, versículo 6, esta formação de Judas dá um destaque para Judas intelectual, que ele em pouco tempo ele já se destaca e ele vira o tesoureiro do grupo. Aí você fala: pastor, era o tesoureiro? Olha lá. Ora, ele disse isto, e esse aqui o contexto você sabe, quando Maria
Quando Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta, sabe? Você se lembra quando ela vai até os pés de Jesus e quebra, ela derrama todo o perfume dela em Jesus, e aí Judas diz assim: como que você pode desperdiçar um perfume desse valendo 300 denários? Você poderia ter vendido e ter dado aos pobres. Mas olha só o contexto, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, Judas não disse isso, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. Que bolsa que ele tinha? Ele tinha a bolsa do grupo, ele tinha a bolsa, a tesouraria do ministério de Jesus. Então Judas era muito capaz, mas era um ladrão safado. Ele tinha toda a capacidade, mas era um ladrão safado, como muita gente ladrão e safado que você já ouviu falar. Ele tinha a bolsa, e ele tirava o que ali se lançava, diz a palavra. Aí você diz: pastor, mas entrava muito dinheiro no ministério de Jesus? Lucas capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3, nós percebemos que sim, entrava uma quantia significativa no ministério. Jesus era mantido por mulheres piedosas, que tinham maridos com uma situação financeira boa, com um cargo bom público. Olha lá, Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 1, Lucas 8, 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, Jesus e a sua caravana, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Mas olha o 2: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, inclusive Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta, ia com essa. Ela tinha alguma posse para derramar perfume de 300 denários, ela tinha uma certa posse. E Jesus, sempre que passava por Betânia, indo para Jerusalém, ficava nessa aldeia, na casa de Marta e Maria. Você sabe muito bem disso, todas as vezes que passavam. E de enfermidades, pode continuar. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, pode continuar. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então Jesus era mantido por muitas pessoas que ofertavam, que dizimavam na vida de Jesus, que ajudavam no ministério de Jesus, mantinham o ministério. Quem era o tesoureiro? Era o Judas, era o mais capaz. Mas Judas, ele era mentiroso. Mas Judas, ele era um enganador. Mas Judas era meticuloso para o mal. Judas, ele é traidor. E ninguém desconfiava dele. Ninguém desconfiava dele. Porque Judas conseguia ter 2 caras. Uma é aquela que ele demonstrava em público, e a outra aquela que ele estava no particular. Caráter não é aquilo que você publica no Facebook. Caráter é o que você escreve no direct, alguém já disse. Caráter não é aquilo que você publica no Instagram. Caráter é aquilo que está nas mensagens pessoais do seu WhatsApp. Alguém já disse isso, e eu concordo. Judas era esse enganador. E Judas, por mais que ele tivesse tido um berço bom, mas isso não o auxiliou a ter um caráter e um bom destino. Então a primeira lição que eu quero tirar aqui da vida deste homem, Judas, é esse: o seu berço não determina o teu caráter, o teu destino. O teu berço não determina o teu caráter, o teu destino. Porque a gente tem algum tipo de impressão, às vezes, de que se a gente tivesse nascido em berço de ouro, as coisas poderiam ser bem diferentes na minha vida. Se eu tivesse nascido num berço de acadêmicos, talvez a minha vida profissional não tivesse sido essa. A minha vida, se eu tivesse sido filho de pastor, se eu tivesse sido filho de um grande obreiro, talvez a minha vida não estaria da forma que eu estivesse, a minha vida espiritual não tivesse passado tudo isso. O seu nome e o seu sobrenome, ele não pode fazer muita coisa por você, ele pode abrir uma porta ou outra de vez em quando, mas manter essa porta aberta é só o Senhor, porque o Senhor, quando abre porta, ninguém pode fechar, e quando fecha, ninguém pode abrir. Portas são abertas até pelo seu sobrenome, mas ela só fica aberta por causa do seu caráter em Deus.
E Judas está demonstrando aqui que aquele berço que ele teve, de boa instrução, não serviu para absolutamente nada. O coração dele foi se revelando aos poucos, dia após dia. Aliás, Judas, ele não foi exposto. Judas, como traidor, ele não foi exposto. Ele se revelou. Ele beija Jesus e Jesus diz: amigo, com um beijo você vai me trair? A gente não precisa ficar procurando traidores para expô-los. Traidores se revelam. Escuta o que eu estou dizendo. A gente não vai ficar expondo traidores. Fique em paz, traidores se revelam. Porque ninguém aguenta ser muito tempo como Judas estava sendo e levando a vida. E o contrário é verdadeiro também. Não importa as suas condições, não importa se você teve e nasceu num berço paupérrimo, num berço ruim, difícil, complicado. Você não conhece a minha vida, pastor. Eu nasci num berço de uma família disfuncional, onde eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive um criador, um educador que me amasse, eu não tive as melhores escolas, eu não tive uma formação interessante. Pastor, o que vai ser da minha vida? Irmão, em nome de Jesus, mas o seu coração vai ser revelado a cada dia. Se o seu coração estiver em Deus, você vai alçar voos muito maiores. O teu Deus é aquele que está vendo a tua alma, Ele está vendo que você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fica tranquilo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Levante as mãos, porque o teu berço, ele não vai determinar o teu caráter, o teu destino. Se o teu coração estiver em Deus, te prepara para o teu destino ser uma bênção. Jesus nasceu numa estrebaria, lugar onde animais dormiam. O berço de Jesus foi um coxo, onde animais comiam. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hoje ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e ele desceu, ele está aqui. Onde dois estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está aqui neste lugar. Jesus está na tua vida como Senhor da história. Ele é o Senhor da vida. Ele é o meu Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Mas a história de Judas, ela é intrigante. Há uma sombra. E a teologia, ela suscita muitas perguntas acerca da vida de Judas, sabia? Porque a vida dele foi profetizada, a sua traição, 500 anos antes dele nascer. 500 anos antes dele nascer. Olha comigo Mateus capítulo 27. Versículo 3, nós vamos ler até o versículo de número 10. Olha só, Mateus capítulo 27. Então, olha que rápida, Marcela. Eita. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Continua. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro. Olha só. Compraram com aquelas 30 moedas de prata um campo, o campo de oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Fizeram dele um cemitério. Era um terreno baldio, sem produtividade alguma, e usaram como sepultura. Continua. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Verso 9. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta, que diz... O que diz, versículo 9: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Continua. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Essa profecia foi liberada 500 anos antes de Jesus. Essa palavra, ela traz um incômodo para muita gente.
Eu preciso que você ignore o calor agora e preste muita atenção em mim, por favor. Esta palavra determinado pelo Senhor causa algumas aflições na mente de algumas pessoas acerca da vida de Judas. Judas tinha escolha em não trair Jesus, porque em Atos capítulo 1, versículo 16, olha o que diz, Marcela, Atos, capítulo de número 1, versículo 16, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, o quê? Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, convinha que acontecesse, havia uma predestinação de Judas, para trair Jesus, como se Judas não tivesse tido opção para trair Jesus, ele tivesse sido predeterminado pelo Senhor. E aí você diz, mas isso não me parece com o caráter de Deus, e de fato não é. Todas as vezes que a palavra predeterminação, ela é exposta, não 100% das vezes, mas a maioria das vezes, fala da sua presciência. A presciência de Deus é aquilo que Ele conhece de antemão. Então, a profecia acontece porque Ele está vendo lá no futuro o que vai acontecer. Ele sabe que lá no futuro, livremente Judas iria trair a Jesus. E Ele tira esse retrato do futuro e traz a revelação aqui no presente para o profeta. É isto. Ele foi predeterminado pela presciência de Deus. É como um jogo de futebol, presta atenção. Como assim um jogo de futebol? Um jogo de futebol que eu tenho assistido, por exemplo. Eu fui no estádio e vi o São Paulo ganhando do Corinthians de 5-0. Suponhamos. 5-0 eu vi. As 5 vezes que o Caleri relou na bola, ele fez gol. Todas as vezes. Ele chutou e fez gol. Eu estou sabendo. Eu chego em casa e vou assistir o jogo de novo na televisão. Presta atenção. Eu já sei de antemão o que vai acontecer. Todas as vezes que o Caleri relar na bola, eu sei que ele vai chutar e vai fazer o gol. Mas o Caleri está livremente fazendo o que ele quer. Ao mesmo tempo que ele está fazendo de uma forma livre, ele está predeterminado pela minha ciência antecipada do que iria acontecer. Você entende? Perceba comigo como isso faz todo sentido. Quando eu vejo Romanos, abre a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Então a nossa predestinação, a nossa eleição em Deus, ela não acontece do nada, ela acontece por uma presciência. Deus sabia muito bem já o coração da pessoa, Deus já conhecia muito bem que o Senhor Jesus é como o sol da justiça. Quando ele se aproxima, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que enrijece o barro. Então ele sabe que coração vai se derreter para ele, e ele sabe que coração vai se endurecer para ele. Perceba comigo, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, ou seja, conheceu de antemão, também os predestinou. Quem é que Deus predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho? Quem foi? Eu e você. Quem é que Ele predestinou a fim de que todos sejam igual ao primogênito entre muitos irmãos? Volta lá, volta no começo do versículo. A quem Ele predestinou? Aqueles que dantes conheceu. Aqueles que anteriormente conheceu. Quem é que o Senhor Jesus, Ele elegeu para a salvação, para a bênção? O que de antemão, Ele já sabia, que iria se derreter como cera. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, olha lá de novo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Isso aqui é importante você ter no coração. Eleitos, ele está dizendo da igreja. Olha o versículo de número 1, só para todo mundo entender o contexto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Está falando com todas essas igrejas espalhadas nessa Galácia toda. O que? Aí ele chama de eleitos. Essa igreja eleita, nós somos a igreja eleita, diga amém. Quantos são igreja eleita aqui, diga amém. São eleitos segundo a presciência, segundo o conhecimento antecipado de Deus.
em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ele sabia que quando ele se aproximasse de você, ele já conhecia você. Ele sabia que o seu coração ia se derreter. O Senhor já sabia que você iria vir para esse culto nessa quinta-feira. E se Ele já conhecia, você já estava predestinado a estar aqui e ser alvo das bênçãos do Senhor, da graça de Deus, da transformação do Senhor, levando esta palavra adiante e sabendo que Deus é contigo e com a tua família. Diga glória a Deus. Portanto, partindo desse pressuposto e dessa palavra que eu acabei de dar a vocês, Judas, ele não foi obrigado a trair Jesus. Pelo contrário, Judas teve a oportunidade de não trair. Judas teve a oportunidade espiritual e não quis. Judas perdeu a maior oportunidade espiritual da sua vida. Judas perdeu o tempo da visitação de Deus. Judas perdeu a oportunidade espiritual. Uma palavra lançada, ela não volta mais, Milton. Nathalie, uma flecha lançada, ela não volta mais. Irmão Carlos, uma oportunidade dada pelo Senhor espiritual, ela não volta mais. A visitação de Deus ali não volta mais. Ele andou perto do caminho. Judas andou perto do caminho. Já disse pastor Mac Anderson, eu gostei que ele disse estas frases, ou essas palavras, eu achei interessante. Ele disse assim que Judas, ele andou perto do caminho todo o tempo, os 3 anos da vida dele, mas ele preferiu ficar no atalho. Ele andou com o pastor dos pastores, mas ele preferiu ser lobo. Ele andou com a verdade, mas ele preferiu uma mentira, viver uma mentira. Ele andou com a vida, e ele preferiu a morte. Ele andou com o céu do lado dele, e ele preferiu ir para o inferno. A gente não pode perder a oportunidade da visitação de Deus na minha vida. Deus está fazendo algo novo nesta cidade, quem pode dizer amém? Deus está manifestando algo novo no nosso país, em nome de Jesus. Eu não quero ficar de fora desta oportunidade de estar debaixo na nuvem da glória de Deus. Eu não posso perder a oportunidade daquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. Esta noite, graças a Deus que você veio, você está declarando com a tua vinda aqui hoje à noite, que você não quer ficar de fora, você não quer perder a oportunidade, que você quer estar debaixo da nuvem da glória de Deus, de que você não quer ficar de fora do mover e do agir do Senhor. Aquilo que Deus tem para fazer na minha família, Senhor, não me deixe de fora. Aquilo que o Senhor tem para fazer nesta cidade, não nos deixe de fora. Eu não perco a oportunidade por nada neste mundo. Eu quero estar debaixo da vontade do Senhor. Eu quero me comprometer com a pessoa de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu te abraço e não perco a oportunidade de estar contigo nos céus. Quem está comigo nesta palavra, diga glórias a Deus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o valor de uma indenização por morte de um animal que você tenha, sem querer, atropelado, machucado. Nesse tempo aqui, 30 moedas de prata é bem simbólico. É o valor de uma indenização, de você ter matado sem querer o animal de outra pessoa. Em juízo você devia pagar as 30 moedas de prata. Ele não valorizou o que Deus deu para ele. Esta noite nós entramos aqui para declarar para o Senhor: Deus, nós estamos valorizando a morte de Jesus e a sua ressurreição. Nós estamos valorizando cada coisa que o Senhor nos deu, cada dom que o Senhor nos deu, cada presente que o Senhor nos deu, a nossa família que o Senhor nos entregou. Nós estamos valorizando a igreja que o Senhor nos colocou. Nós estamos valorizando aquilo que o Senhor tem para nós. Aplauda o Senhor Jesus para marcar este tempo, em nome do Senhor. Quantas chances nessa oportunidade, nessa visitação de Deus, quantas chances Deus deu para Judas? Várias. Sabe por quê?
Porque Deus é Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chance, e de quantas chances forem necessárias para você cair em si, entender que Ele é o Senhor dos senhores e quer ser o Senhor da sua vida. Então não perca a chance de que Deus está dando para você, para arrependimento. Olha as chances que Jesus deu para Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Você consegue imaginar Jesus ajoelhado, com a toalha sobre o lombo, jogando água aos pés de Judas, sabendo, conhecendo o coração podre de Judas. Jesus lavando os pés com o mesmo amor que lavou os pés de Pedro, de Tiago, de João, de gente de um calibre melhor, de gente de uma estirpe melhor, de um quilate mais apurado. Jesus lavou os pés de Judas com a mesma intenção e com o mesmo amor, e Judas não ligou para isso, ignorou. Judas sentou do lado de Jesus na mesa da Santa Ceia. A Bíblia diz que Jesus disse o seguinte, nós lemos o texto: aquele que põe a mão no prato junto comigo, este é o que vai me trair. Judas já põe a mão no prato. Sou eu porventura, Jesus? Falso. Jesus disse: tu dizes. Ele estava na mesma distância que João. João, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus na mesa. Judas estava do lado, mas estava tão distante. Vou falar uma curiosidade para você aqui, muito triste. Você sabia que Judas nunca se dirigiu a Jesus como Senhor, ou nunca se dirigiu a Jesus com outro título a não ser Rabi? Rabi, porventura sou eu? E quando foi trair Jesus, ele chega Rabi ou Rabone, que quer dizer mestre. O máximo que Judas chamou Jesus era de mestre. Mas Jesus nunca foi Senhor da vida dele. Judas desconsiderou completamente a pessoa de Jesus. Perdeu todas as chances que podia. Judas com um beijo trai o Senhor. E Jesus, ele diz: amigo, a que vieste? Jesus não era falso. Por que Jesus chamou Judas de amigo? Conhecendo o coração dele. Às vezes a gente se assusta, né? Você se lembra quando Jesus dizendo que ele ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar? Pedro chega para Jesus e diz: não vai acontecer nada disso, para com essa conversa. Chama Jesus no canto ainda, Pedro. Não fica falando essas coisas não, que o pessoal começa a se assustar. Jesus, vai acontecer nada disso com o Senhor não, a gente vai proteger o Senhor. Jesus disse para Pedro: arreda-te, Satanás. Jesus chamou de Pedro de Satanás um momento, e agora chama Judas de amigo. Porque amigo nosso de verdade é aquele que nos ajuda a ir para o nosso propósito. Por mais que Judas estava traindo, estava se prejudicando, mas Judas estava contribuindo para que Jesus fosse cada vez mais em direção ao seu propósito de redimir toda a humanidade. Por isso Jesus olhou para ele e disse: amigo, a que vieste? Então aqueles que você chama de inimigo, às vezes ele está sendo um grande amigo para você, sabia? Está te fazendo orar mais. Sabe aquela pessoa que está te fazendo jejuar mais, consagrar mais? Sabe aquela pessoa que está te fazendo se fortalecer em fé? Você fala: meu Deus, ou esgano um ou fico mais crente no final dessa luta. E Jesus está dizendo: você vai sair mais crente dessa luta em nome do Senhor. Fica em paz que você vai sair dessa tempestade muito mais poderoso, muito mais fortalecido, muito mais tonificado na fé. Fica em paz, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor vai te ajudar. Esse aí é seu amigo. Essa luta que você está passando aí está te fazendo acordar 3 horas da manhã para orar. Irmão, isso aí está te levando cada vez mais para perto do teu propósito. Porque tudo que te afasta do teu propósito em Deus não é amigo, é inimigo. Arreda-te, Satanás. Pode ser quem você conhece desde pequenininho, desde criança, seu colega. Esse negócio de igreja não dá certo não. Para com esse negócio, ir para a igreja no dia de semana. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para outro lugar, vamos fazer aquilo outro. Vamos, isso aí não é amigo não. Arreda-te.
Eu tenho um propósito com o Senhor e eu não posso deixar de lado. Eu tenho um destino. O Senhor tem me mostrado um caminho sobremodo excelente. Está me descortinando à minha frente um novo horizonte. É para lá que eu vou. Eu vou para o Senhor. Eu vou em direção ao Mestre. Eu vou em direção à luz de Cristo. Eu vou em direção à vontade do Senhor para a minha vida. Aplauda Ele que é digno de glória e de louvor. Aplauda bem forte, porque Ele é digno. É bom que você se movimenta, porque está meio fresquinho. Então, olha Judas. Ele perde a chance. 2, 3, 4, 5. Quantas chances ele perde? Porque Jesus nunca foi o Messias que ele idealizou. Judas trai Jesus, porque Jesus nunca foi o Messias que ele projetou na vida. Há indícios de que Judas participava, antes de seguir a Jesus, participava de um grupo na Judéia, de zelotes, de homens que queriam uma libertação de Roma, nem que fosse na violência. Então era homem de grande milícia, de grande violência, homem de radical na estrutura, e ele fazia parte, ele não considerou Jesus suficiente para ele. Jesus era da paz. Jesus era da paz. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Judas começou a assustar. Que palavra é essa? Que Messias é esse? Que Messias é esse que está dizendo que o reino dele não é daqui, que ele não vai tomar o poder, que ele não vai matar ninguém, que ele não vai tomar Roma, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus? Que Messias é esse? Quem é esse? E Judas, ele vai ficando decepcionado. Mal sabia ele, Jesus era tudo o que Judas precisava. Jesus é suficiente para a tua vida e para a tua salvação. Se você tem Jesus, você não precisa de absolutamente mais nada, meu irmão. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Jesus é tudo o que você precisa, e você só descobre isso quando Jesus é tudo o que você tem. Quando você chega ao fim de si mesmo, ao fundo do poço, e você diz assim: é só Jesus que eu tenho. Aí você descobre: era só Ele que eu precisava. E eu corri atrás de tanta coisa. Eu não precisava de mais nada. Jesus é suficiente na minha vida. Então é Ele que eu tenho que buscar. Em primeiro lugar, é o seu reino, a sua justiça. Você está correndo atrás do quê? Judas tinha que tipo de expectativa? De projeções, de idealizações, e Jesus está dizendo assim: eu posso não ser o Deus que você imaginava, eu não sou o Deus segundo a sua imagem e semelhança, não, eu sou o Deus totalmente outro, eu sou o santo, eu sou o puro, eu estou acima de todos, eu sou aquele que João Batista disse: virá um muito maior do que eu. Graças a Deus, Jesus é maior do que eu e do que você, Jesus é maior do que as nossas ideologias, Jesus é maior do que os nossos pensamentos e visões de mundo. Jesus está acima de todas as coisas, Ele reina sobre um alto e sublime trono, e Ele é suficiente para nos salvar, nos abençoar, e não precisamos de absolutamente mais nada. Jesus basta. Jesus basta. Jesus basta. Jesus é suficiente para mim. Se eu estou cheio dele, eu percebo que era tudo o que eu precisava. Eu percebo que mais nada tem o poder de me fazer falta, quando Ele é o meu pastor de verdade. O Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta, porque quando eu o tenho, nada mais tem o poder de me fazer falta. Quem entende isso, diga amém. É isso. Então, Jesus chama de amigo: aqui vieste. E ele dá um beijo em Jesus e o entrega, e Jesus é preso naquele momento. Judas, ele sentencia-se à morte. Esta é a decisão de Judas. A nossa vida é feita de decisões. Eu quero partir para o encerramento agora. Quero chamar o grupo de louvor. Eu quero dizer para você que está participando conosco pela internet:
A nossa vida é feita de decisões, e Judas fez a dele. Judas livremente fez a dele. Ele trai Jesus, e ele sente um remorso tão grande, ele devolve o dinheiro. Mateus capítulo 27, versículo de número 5, olha o que diz, Mateus 27, versículo 5, depois eu vou ler Atos capítulo 1, versículo 18, olha Mateus 27, versículo 5, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, ele retirou-se e foi enforcar-se. O remorso foi tão grande da besteira que ele fez, e ele sentiu que era tarde demais. Ele sentiu que era tarde demais. Havia chance ainda para ele, mas ele tomou a decisão de não dar essa chance para ele mesmo. Porque o arrependimento são 3 elementos unidos: a razão, a emoção e a atitude. Quando há arrependimento, há a união desses 3 elementos: a razão, a emoção e a atitude. Mas Judas não teve arrependimento. Ele teve até emoção, muita emoção. E quando bateu a razão, a atitude dele não foi voltar para Jesus e pedir perdão para Jesus. Pedro errou. Qual foi o pior erro? O de Judas ou de Pedro? Os dois foram terríveis. Pedro se arrependeu. Emoção, razão e teve atitude. Me perdoa, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para Pedro: então apacenta minhas ovelhas. Você está perdoado, Pedro. Mas Judas não. Ele não tem atitude de se entregar. Ele não teve atitude não teve atitude de pedir perdão para Jesus. Ele com remorso, ele trai. E aí Atos capítulo 1, olha lá, versículo de número 18, 1:18 de Atos. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. A gente não sabe se aquelas 30 moedas foram para a compra daquele campo, e é ali que ele se enforca e se suicida. Mas é sexta-feira, no outro dia é sábado, ninguém pode recolher corpo, ninguém toca em nada morto, então ele fica pendurado. O corpo dele incha, o galho não aguenta, quebra, e ele cai. O corpo de Judas cai, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as entranhas se derramaram. Olha que morte horrível, que final trágico. Foi fruto das suas próprias decisões. Ele não se voltou porque ele não quis para Jesus. Havia uma profecia sobre Judas, mas ele era livre para tomar as suas decisões. Hoje à noite essa mensagem parece tão forte, uma quinta-feira à noite, mas deixa eu te dizer, é que Deus está concedendo o poder de decisão para algumas pessoas aqui. O Senhor está dando oportunidade para vidas aqui, chances e chances e chances. E Deus está dizendo: ei, não perca a oportunidade. Pessoas que talvez estejam com o celular na mão agora, estão dizendo não para Jesus tantas e tantas vezes, e o Senhor está chamando, está com as mãos estendidas, dizendo: vinde a mim. E a pessoa está rejeitando o Mestre, de forma resoluta, deliberada, está negando Cristo. E Jesus está dizendo: ainda há chance para você, ainda há oportunidade para a tua vida. A decisão hoje está na sua mão. Decida por Jesus, decida por se comprometer, decida por mergulhar mais profundamente nas coisas de Deus, decida por não ter uma vida mais ou menos, meia boca, meia sola, decida por ter uma vida inteira, uma vida abundante, uma vida cheia de Deus. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, diz o Senhor, diz as Escrituras. Hoje é noite de decisão, e a nossa decisão é ir diametralmente oposto ao caminho de Judas, é ir ao contrário e dizer: eu vou em direção ao Mestre, eu vou em direção ao Cristo. Eu não o chamarei apenas de Rabi, de mestre, de grande pensador, de grande homem.
Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é aquele que mora aqui dentro, mora na minha casa, e um dia vai me levar para morar com Ele nos céus. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus e se colocar de pé comigo na presença do Eterno? Levante as tuas mãos aos céus nesta hora, fecha os teus olhos, todos com os olhos fechados, enquanto nós vamos cantar ao Senhor esta canção. Você vai ter a oportunidade de abrir o teu coração e falar com Deus, Senhor, dizer com o Senhor: muda todas as coisas. Já não quero ser igual, renova